Anjos ocupados. Leitura bíblica. Os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 11. Pode parecer, pelos escritos de Padre Pio e pelas histórias daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e falar com ele, que os anjos não são criaturas que ficam indiferentes ao nosso lado. Ao contrário, pelas evidências disponíveis, parece que eles estão preparados para viajar a qualquer distância e obedecer aos mais simples dos nossos pedidos. E dentre as ordens que eles estão encarregados, eles guiam, protegem e iluminam quando veem uma necessidade. Este capítulo é, na verdade, uma compilação de fatos que me foram relatados por várias pessoas ou apanhados de várias fontes. Eu estava rezando para o meu anjo da guarda, escreve o padre Lino Barbato, e enviei-o ao padre Pio pedindo-o para interceder junto ao Senhor para obter uma graça para uma senhora que estava muito doente. Mas as coisas não mudaram nem um pouco para ela. Quando me encontrei com o padre Pio, eu disse: Padre, rezei para o meu anjo da guarda para ajudar esta senhora. Existe a possibilidade de que ele não tenha realizado o seu trabalho? Respondeu o padre Pio: Você acredita que ele é tão desobediente quanto você e eu? A seguinte história foi relatada pelo padre Eusébio, que era muito íntimo de padre Pio. Aparentemente ele estava viajando para Londres de avião, contrariamente às orientações de padre Pio, que não queria que ele utilizasse este meio de transporte. Enquanto o avião estava cruzando o Canal da Mancha, uma violenta tempestade o colocou em perigo. O padre Eusébio recitou um ato de contrição e, não sabendo mais o que fazer, enviou o seu anjo da guarda ao padre Pio, pedindo para ser livrado do perigo. Em seu retorno para San Giovanni Rotondo, o padre Eusébio dirigiu-se ao padre Pio, que o cumprimentou calorosamente, dizendo: Jovem, como está você? Tudo correu bem? Respondeu o padre Eusébio: Padre, eu senti medo por minha vida. E disse o padre Pio: Então por que você não me obedeceu? Imediatamente o padre Eusébio disse-lhe que ele havia enviado seu anjo da guarda, ao que o padre Pio respondeu sorrindo: Ainda bem que ele chegou a tempo. O padre Eusébio também passou algum tempo na Irlanda, onde existe uma grande devoção ao padre Pio, e enquanto esteve lá, muitas pessoas vinham pedir suas orações, e assim ele sempre escrevia para os frades em San Giovanni Rotondo, pedindo-lhes para transmitir os vários pedidos ao padre Pio. Depois de um tempo, ele ficou temeroso de fazer uma elevação de si mesmo. Então ele decidiu enviar o seu anjo da guarda para falar com o anjo do padre Pio. Só Deus sabe, disse ele, quantas vezes eu tive de utilizar este meio que sempre parecia dar certo. Quando ele retornou para San Giovanni, ele foi ao padre Pio e perguntou-lhe: Padre, eles fizeram o seu trabalho, o meu anjo e o seu? O meu anjo veio quando eu o enviei? Ele respondeu rapidamente: Se ele tivesse vindo todas as vezes que você o enviava, ele não teria tempo para descansar. Em seu livro Padre Pio de Pietrelcina, Alessandro de Ripabotone diz: Uma manhã eu estava um pouco atrasado e com medo de que não chegaria a tempo para a Santa Missa do Padre Pio, e disse: Meu anjo da guarda, vá ao padre Pio e diga-lhe para esperar um pouco antes de celebrar, e como sinal de que você me fará este favor, esconda o seu capuz. Corri para o convento e cheguei à igreja, e vi o padre Pio em frente das escadas do altar, pronto para iniciar a Santa Missa.
Assisti à Santa Missa e depois fui à sacristia e vi que o Padre Pio estava abrindo os armários embutidos à procura de algo. Eu disse-lhe: Padre, o que o senhor está procurando? Ele respondeu: Meu filho, eu não consigo mais achar o meu capuz. Então eu me lembrei de que havia dito ao meu anjo da guarda e contei ao Padre Pio. Ele olhou para mim de um certo modo de que dava a entender: Então agora você acredita? Ele começou a procurar o capuz novamente e finalmente ele o encontrou. A maioria de nós, uma vez ou outra em nossa vida, derrama lágrimas, talvez pela morte de um ente querido, uma dor cai sobre nós por alguém a quem consideramos um amigo ou simplesmente por um desejo não realizado que ficou em nossa mente por um longo período. Quase sempre nós olhamos para nossas lágrimas como sendo totalmente sem sentido e talvez dizendo a nós mesmos para nos refazermos e fazer algo para retificar a situação. Lágrimas, todavia, não são tão sem sentido como podemos descobrir pelas próprias palavras do Padre Pio sobre o assunto quando ele disse a alguém que havia chorado muito: As suas lágrimas foram colhidas pelos anjos e colocadas em um cálice de ouro, e você as encontrará quando se encontrar diante de Deus. A seguinte história me foi contada por uma amiga dos Estados Unidos. Minha mãe morreu em 1947 e eu estava me sentindo muito deprimida. Alguns meses mais tarde, enquanto descansava numa noite, lembrei-me de uma história que havia lido ou ouvido, que se quisesse receber ajuda do Padre Pio, deveria rezar para o meu anjo da guarda para entrar em contato com o dele, para obter os seus favores. Sem nenhum ceticismo eu rezei. Acredito que naquela noite despertei e vi no meu quarto escuro um homem idoso com sua barba de pé ao lado da minha cama, olhando para mim. A sua face estava linda, sua expressão tão meiga e pacífica que não tive medo algum. Quanto tempo durou a visão, eu não sei precisar. Pode ter sido segundos ou minutos, mas foi tão real que me levantei da minha cama, liguei a luz e olhei em volta do quarto. Aparentemente era a imagem do Padre Pio, mas eu vou deixar isso para o seu julgamento. Talvez o Padre Pio tenha vindo a ela, atendendo ao pedido de ajuda do seu anjo da guarda. Escreveu uma amiga minha: Padre, permita-me contar-lhe uma pequena história. 2 a 3 meses atrás, uma jovem que trabalha conosco enviou um dos escapulários que o Senhor abençoou com as luvas do Padre Pio para o irmão dela que iria submeter-se a uma cirurgia séria. Eles estavam com medo de ser câncer. Até aquele momento, ele nada sabia sobre o Padre Pio, mas ele usou o escapulário. A cirurgia foi um sucesso. Não havia câncer, graças a Deus. E ele já está de volta para o trabalho. Ele é muito ocupado e trabalha até tarde da noite. Uma noite, ele estava dirigindo-se para casa, mais ou menos às 23 horas, e o seu carro enguiçou. Ele estava a muitas milhas de distância de casa, em uma rodovia escura. Tentou pegar uma carona por mais ou menos 2 horas, mas ninguém parava para ele. Eu imagino que ele já devia estar bem preocupado. Ele começou a rezar para o Padre Pio e aprofundou tanto na oração que nem percebeu que um caminhão estacionou à sua frente. O motorista desceu, perguntou o que havia de errado e olhou para o seu carro. Estava necessitando de reparos. Mesmo estando eles viajando em direções opostas, e o homem morando muitas milhas distante, o motorista do caminhão insistiu em levá-lo até a frente da sua casa e recusou ser pago por isso. Esta história me fez lembrar do Padre Pio enviando seu anjo da guarda para ajudar alguém em necessidade. Será que foi isso que aconteceu? Deus abençoe o Padre Pio pelas maravilhas que ele continua a realizar.
Escreveu Nick Cocucci, dos Estados Unidos. Querido Padre Alessio, nós acabamos de nos recuperar de uma grande tempestade de neve por aqui. Esta semana escorreguei no gelo e caí 2 vezes. Hoje pensei que fosse quebrar as minhas costas, mas acabei saindo apenas com um corte no meu cotovelo esquerdo. Verdadeiramente, o meu anjo da guarda deve estar comigo. Quando receber a Santa Comunhão no próximo domingo, vou recebê-la para o meu anjo da guarda. E outra carta. Padre, minha pequena filha nasceu perfeita, mas com 5 semanas de idade ela pegou um resfriado. Levei-a ao médico e ele receitou alguns remédios e em poucos dias ela estava quase melhor de novo. Depois ela teve uma pneumonia e teve de ser levada para o hospital. Então ela começou a desidratar-se e o médico disse para o meu marido que não havia esperança que ela sobrevivesse, uma vez que ela não estava respondendo ao tratamento. Eu parei ao lado da incubadora em que ela estava colocada. Ela estava com um soro aplicado em uma veia na sua cabeça e sua língua estava toda inchada. Eu quis abraçá-la, mas eu não podia tocá-la pelo vidro. A avó do meu marido estava lá, e eu disse-lhe que achava que o meu bebê ia morrer. Ela disse: peça ao Padre Pio para curá-la. Envie-lhe o seu anjo da guarda. Coloquei os meus braços em volta da incubadora e disse: eu envio o meu anjo da guarda para o Senhor, Padre Pio, para que o meu bebê viva. Naquele momento, ela se estremeceu como se algo tivesse tocado. Na manhã seguinte, eu liguei para o hospital e não havia nenhuma mudança no seu estado. Durante todo aquele dia, eu continuei a repetir aquelas palavras para o Padre Pio. Eu envio o meu anjo da guarda para que o meu bebê viva. Às 6 horas daquela noite, eu liguei para o hospital novamente e o médico disse que ela havia melhorado um pouco. Eu sabia então que o Padre Pio havia aceitado meu anjo da guarda e havia ouvido as minhas orações. Minha pequena filha retornou do hospital para casa, 4 semanas mais tarde, totalmente recuperada. Escreveu a senhora Judite: querido Padre Alessio, o senhor já começou a escrever mande-me o seu anjo da guarda? Eu espero que não se importe, mas eu nomeei o meu anjo da guarda com seu nome. Eu o chamo de Alessio e ele cuida bem de mim. A respeito de ter nomeado meu anjo da guarda de Alessio, eu não sei como ele se sente, mesmo porque ele não conversa comigo. Tenho a certeza, todavia, de que ele considera isso uma honra. Escreveu Josefine O'Hara. Obrigada, Padre Alessio, por ter me enviado a voz de Padre Pio. Eu gosto de lê-la e o artigo do anjo da guarda do Padre Pio foi o mais bonito. Eu li muitas vezes. Eu encorajarei as pequenas crianças para quem leciono a ter devoção ao seu anjo da guarda. Escreveu a senhora B. Valdez. Durante uma recente viagem da Califórnia para o Novo México, nós tivemos um problema no carro pouco depois de termos percorrido 6 milhas da cidade de Winslow, Arizona. O medidor de temperatura do nosso carro chegou ao ponto mais alto e nós paramos no acostamento. Meu esposo tentou parar alguns carros, mas depois de meia hora ninguém parou para nos auxiliar e havia muito tráfego na rodovia. Foi então que decidi rezar. Eu rezei ao meu anjo da guarda para que ele pedisse ao Padre Pio que viesse ajudar-me. Mal havia começado a rezar quando alguém parou e nos forneceu aditivo para o radiador. Continuamos a nossa viagem e depois nosso carro superaqueceu novamente e a água do radiador ferveu. Novamente ninguém parava para ajudar. Pedi para o Padre Pio ajudar de novo e alguém parou mais uma vez com aditivo para o radiador. Novamente continuamos em nossa jornada e o mesmo episódio se repetiu. Desta vez, meu esposo decidiu que era mais conveniente que o carro fosse guinchado até a cidade.
Eu mal havia começado a novena favorita de Padre Pio quando um policial parou e levou o meu marido até a cidade para buscar o caminhão do guincho. Fomos guinchadas até a cidade, onde o nosso carro foi consertado adequadamente. Obrigada ao meu anjo da guarda por ter alcançado o Padre Pio e obrigada ao Padre Pio por nos ter enviado ajuda. Nós já estávamos em nosso caminho para ir à Califórnia quando me lembrei de que havia esquecido algo. Então voltamos à nossa casa. Como uma lembrança de última hora, eu vi a novena do Padre Pio na cabeceira da minha cama e a coloquei na minha bolsa. Isso não é maravilhoso? Escreveu a senhora A. Fontana. Todas as casas em volta da minha ficaram com rachaduras por dentro. Mas a minha nunca teve rachaduras, porque todas as vezes que saio de casa, peço ao meu anjo da guarda para vigiá-la. A carta seguinte foi-me enviada pela senhorita T. Doyle, dos Estados Unidos. No dia 14 de janeiro, um paciente a quem eu era bem próximo morreu mais ou menos às 16 horas. Eu estava na sala de jantar. E por volta das 17 horas eu o vi sendo levado. Fechei os olhos, não querendo ver, e então decidi rezar. Por 3 vezes eu disse: descanso eterno seja concedido a esta alma, ó Senhor. De repente eu senti um tapa mais ou menos forte nas minhas costas, imediatamente abaixo da minha omoplata. Por 3 vezes tive a mesma sensação enquanto dizia a oração. Na segunda vez, virei-me rapidamente e não havia ninguém. Continuei as minhas orações pensando nisso. Ao finalizar as orações pelo meu amigo, abri os olhos de novo e olhei para o seu cadáver coberto. Então eu disse a uma mulher de outro paciente que estava em uma mesa próxima o que havia acontecido. E eu esqueci exatamente o que ela disse, mas foi algo mais ou menos assim. Quando isso aconteceu, eu senti o aroma de gardênias, virei a minha cabeça para a esquerda e o aroma desapareceu. A devoção pelo Padre Pio na Irlanda é muito forte e, consequentemente, muitas graças são recebidas pela sua intercessão, embora algumas vezes com a ajuda dos anjos. O seguinte incidente ocorreu na vila de Lusky e me foi relatada pela senhorita Joan Thornton, que estava trabalhando para o Padre Pio em San Giovanni Rotondo. Uma velha senhora estava se encaminhando para a Santa Missa, como fez todos os dias de sua vida. Esta manhã, todavia, estava particularmente escura. Desta forma, ela estava preocupada como iria atravessar a ponte que dava acesso à igreja. Instintivamente ela disse: ó Senhor, ilumine meu caminho. De repente todo o local se iluminou, tanto que o seu caminho para a igreja se tornou completamente visível. Assim ela não encontrou nenhuma dificuldade em passar sobre ela. Mal ela acabou de chegar ao outro lado da ponte e a luz brilhante desapareceu. Poderia ter sido a ajuda do seu anjo da guarda? Afinal, lembre-se da oração, para iluminar, guardar, orientar e guiar. Padre Mariano ficou muitos anos ao lado do Padre Pio e, é claro, observou a sua especial devoção ao anjo da guarda. Vamos ouvir o que ele tem a dizer a esse respeito. Especialmente quando ele administrava o sacramento da penitência, ele usava orientar os penitentes a venerar os anjos, disse o Padre Mariano. Ele usava recomendar que eles deveriam sempre estar na presença de Deus e do anjo da guarda. É sabido por todos que o Padre Pio costumava receber nossos anjos da guarda, que levavam para ele nossos pedidos e mensagens. Eu, pessoalmente, enviei o meu até ele várias vezes, quando eu estava bem longe de San Giovanni. E ele costumava me assegurar que havia recebido a mensagem ou pedidos de graças e ajuda através do anjo da guarda. Cada vez que eu perguntava se meu anjo da guarda havia realizado seu trabalho, ele me respondia: o que você acha? Que os anjos são tão desobedientes como você e eu?
Eu me lembro muito bem uma vez quando eu estava em Lourdes e enviei o meu anjo da guarda para encontrá-lo com uma mensagem e um pedido de uma graça. E após fazer isso, eu senti o perfume característico associado ao Padre Pio. Quando eu retornei ao convento em San Giovanni, eu pedi a ele que me explicasse o significado do perfume que eu havia sentido estando tão distante. Ele me respondeu: com relação ao perfume, eu amo você, e com relação ao anjo da guarda, sim, eu recebi a mensagem dele. Ele chegou de forma segura. Você pensa que ele é tão desobediente como você e eu? Padre Mariano continuou. Padre Pio tinha também uma grande devoção por São Miguel Arcanjo. Uma memorável aparição aconteceu uma vez nos Estados Unidos, uma visão. Padre Pio apareceu como se fosse uma criança, e as asas protetoras de São Miguel formaram um arco sobre ele. A pessoa não conseguiu se aproximar do Padre Pio. Então, uma vez eu perguntei a ele qual seria o significado daquela visão, e ele respondeu: Padre Mariano, é verdade. Pobre de mim se São Miguel não me protegesse. Nessa hora, eu já deveria estar debaixo dos pés do demônio. Padre Mariano concluiu: agradeçamos o Senhor e o bendigamos por ter dado à Igreja neste século o servo de Deus, Padre Pio de Pietrelcina. Estes pequenos relatos não tinham conteúdo suficiente para formar histórias completas por si só, mas eu achei que eles eram tão bonitos que deveriam ser apresentados de forma conjunta. Então espero que os leitores tenham gostado. What is